O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não me foste me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Você que acompanha conosco também essa transmissão, direto do Santuário Santo Antônio, na Asa Sul. Hoje é um dia de festa para todos nós. De maneira especial, pelo Nicolas, a Maria Clara, também a Pauline, que vai receber os sacramentos. Mas também o ano litúrgico concluindo com essa celebração. A partir do próximo domingo começamos o novo tempo, o tempo do Advento. Então o que é esse tempo concluindo a festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, Senhor da nossa vida e da nossa história? O que é essa liturgia de hoje nos propõe? Primeiro, uma reflexão sobre a nossa caminhada. Como nós, desde a festa de 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus, até o dia de hoje. Como foi essa caminhada do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Na escola da fé, nós aprendemos, nós caminhamos com Jesus, fizemos uma história com o Senhor, uma história afetiva, uma história de amor, uma história que foi construída com cada um de nós através da nossa fé, ou da nossa profissão de fé. Por isso o círio simboliza o Cristo ressuscitado no meio de nós, que ilumina a nossa comunidade, que ilumina a nossa fé. E aí nós podemos fazer uma reflexão a partir das leituras de hoje. A primeira leitura do profeta Ezequiel, ele faz uma reflexão profunda sobre o pastoreio do Senhor. Quem que cuida de nós? Quem que nos protege? Quem que caminha conosco? Quem que dá a vida por nós, a não ser o pastor por excelência, Jesus Cristo?
Então ele chama a atenção que o Senhor nos protege, o Senhor nos cuida, porque somos ovelhas do rebanho do Senhor. Para nós, quando a gente fala de ovelha, é um pouco difícil da nossa cultura. Mas quando você vai no Oriente, quando você vê a realidade deles, do povo de Israel, você entende muito bem isto. Eles levam as ovelhas para o deserto, e ali não tem muitas vezes comida, nem água. Então o pastor é aquele que cuida, que protege o seu rebanho. Cuida das ovelhas feridas, e aqui ele fala que a ovelha gorda ele guarda também. Para dizer o quê? O que ele quer dizer para nós? Que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós, que ele conhece cada um de nós. Por isso nós somos esse rebanho do Senhor espalhado por todo o mundo. Por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor essa história de amor feita conosco. E que muitas vezes da nossa parte nem sempre nós fomos fiéis. Nem sempre demos conta de ser ovelhas dóceis à voz do nosso pastor. E aí ele diz assim para nós que ele veio e fará justiça para todos nós. Porque aí nós vamos ver no Evangelho depois. Que é importante compreender que nós somos o rebanho do Senhor. E aí o salmista propõe para nós o quê? Que o Senhor é o pastor que nos conduz, não me falta coisa alguma. Quer dizer, na medida em que eu me aproximo do Senhor, na medida em que eu busco Deus, Ele está sempre pronto ao meu dispor, Ele sempre está pronto a me ajudar. Só que muitas vezes, gente, nós procuramos soluções, nós procuramos coisas fora de nós. As respostas, tanto para nossas angústias, as respostas para nossos sofrimentos, não está fora de nós, está dentro de nós. As respostas de Deus para nós está no conhecimento de cada um. O problema que nós vivemos hoje é que nós somos ovelhas, mas não conhecemos nem o pastor e nem a nós mesmos. Será que realmente nós temos uma consciência de quem nós somos? É uma pergunta difícil dizer assim, quem é você realmente? Como que você se sente na igreja como rebanho do Senhor? Porque se a gente não responder para nós mesmos, quem somos nós, ninguém vai fazer isso por nós. E muitas vezes, certas coisas que nós trazemos ou que carregamos, é culpa nossa, porque não nos conhecemos. Deus nos fez perfeito e nos deu todas as condições para superarmos os nossos próprios desafios. Por isso, quando a gente está doente, quando a gente sofre, a gente acha que Deus tem que fazer tudo. Só que nós chegamos a um momento que nós não nos conhecemos. Então, se a gente respeitasse mais o nosso corpo, se nós respeitássemos mais os nossos limites, usar todo o nosso potencial, talvez nós seríamos pessoas muito mais felizes. O problema é que não nos conhecemos e também não conhecemos o pastor que nos conduz. Então, sem isso é impossível de fazer uma adesão ao Senhor, como nos ensina então a segunda leitura de hoje. Diz que Deus vai entregar tudo que foi criado, tudo nas mãos do seu único Filho, Jesus Cristo. E Ele quer o quê? A salvação de todos, para que todos sejam um, todos sejam em nós. Ou seja, todos nós somos conduzidos pelo Senhor. Então Deus quer a nossa salvação? Sim, Ele morreu na cruz por causa de nós. Agora, até que ponto eu caminho nessa busca da minha salvação? Até que ponto eu procuro o Senhor de todo o coração? Ele é a realeza de Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele veio ao nosso encontro para que nós possamos ser pessoas renovadas. E aí vem o Evangelho de hoje, um Evangelho muito desafiador, um Evangelho que nos coloca muitas vezes em conflitos. Porque realmente, o que Deus vai cobrar de nós no julgamento final? As nossas atitudes. No fundo, o que Ele coloca? O Evangelho é bem claro. É o que você fez de bom para as outras pessoas. É como você se colocou diante do outro. Porque, gente, nós somos todos irmãos. Todos nós temos dificuldades.
Mas o Senhor olha com carinho muito especial aqueles que mais necessitam dele, os que mais sofrem. Então, por isso é importante a gente ter obras de caridade, obras de amor, obras da humanidade. Isso aqui é muito sério, porque hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, porque as pessoas não respeitam os outros. As pessoas não têm mais aquele zelo pelo outro como imagem e semelhança de Deus. As pessoas estão cegas frente às ideologias, às suas próprias convicções, mas não conseguem ouvir o outro, não conseguem entender o outro. Quer dizer, nós estamos criando muros entre as pessoas humanas, enquanto deveríamos criar pontes de relacionamento, enquanto devemos abrir o nosso coração, cada vez mais aumenta o número de excluídos e abandonados. Quer dizer, é isso que o Senhor vai nos perguntar. O que você fez de bom? Como você amou? Você amou bastante? Você foi capaz de doar o bastante? Se doar aos outros? É isso que o Senhor vai nos perguntar. Jesus é muito sério, porque nós somos a ovelha do seu rebanho. Então ele também vai pedir para nós conta daquilo que nós fizemos. Então celebrar Cristo Rei, meus irmãos e irmãs, é celebrar a vida, é celebrar a história, é celebrar a vida caminhada junto com o Senhor, é celebrar a nossa própria história e pedir ao Senhor sempre que nos fortaleça, que o seu reino se estabeleça entre nós. Um reino de justiça, um reino de fraternidade, um reino de amor, não de ódio, de rancor, de destruição, como nós estamos vendo hoje. Mas um reino onde que o seu reinar possa ser a paz e a alegria. E com certeza Ele vai nos recompensar por tudo que fizemos de bom e dar a vida eterna a cada um de nós, como diz o Evangelho. Aquele que faz a minha vontade, aquele que faz o bem, vinde benditos para a casa de meu Pai. Vamos abençoar a água e depois proceder ao batismo.